E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Vamos estudando, pessoal, com gás. Eu achei legal uma aluna que mandou uma mensagem para mim assim: professor, o senhor adivinhou? Na hora que eu estava fazendo a passagem, aí o senhor disse, não faça uma passagem. E aqui eu digo de novo, muito embora esteja bem no começo da aula, não faça a passagem. Sempre comigo, sempre não só de corpo, não só me assistindo, de corpo e de espírito, que vai valer a pena. Porque se você tiver só de corpo presente, simplesmente não vai adiantar nada, você está perdendo esse tempo, você está renunciando a um monte de coisa que você poderia estar fazendo, não vai adiantar nada, porque só de corpo presente você não vai captar o que a gente tem para estudar, né? A gente tem para compartilhar um com o outro. Beleza. Turma, eu ia hoje gravar a quinta aula do próximo módulo, que é o módulo 5. Só que eu pensei, poxa, como eu já estou um pouquinho adiantado, eu vou voltar e vou fazer um pouquinho de questões a mais. Então eu resolvi abrir essa aula a mais de questão. Lembra que no final da aula passada eu disse, turma, não deu tempo de fazer a 16 e a 17. Aí eu dei o gabarito. Aí eu voltei e coloquei mais umas questões, porque eu notei também que a gente não fez questão sobre reabilitação. Aí eu fui pesquisar, as questões não são tão atuais sobre reabilitação, mas eu coloquei só pra gente ver como é que cai. Tudo bem? Então bora lá. 16ª questão, continuando nosso curso continuando a nossa aula de resolução de questões, já que o módulo 4 foi bem grande e aí a gente não teve tantas aulas de questão, mas bora lá. 16ª questão. Assinale a opção correta. De acordo com o direito penal, A. Nenhuma pena pode exceder a 30 anos. Professor, nenhuma pena pode exceder a 30 anos? Turma, essa questão, ela está tentando te induzir ao erro. Ela não está falando que o cumprimento de pena pode exceder a 30 anos. Ela está falando que nenhuma pena pode exceder a 30 anos. E você sabe, pessoal, que o julgamento do Carandiru, que eu já falei 200 vezes isso, foi pena de 123 anos. Os Nardoni, quando em primeira instância, o Nardoni pai foi condenado a 31 anos. Então, turma, quando ele fala que nenhuma pena pode exceder a 30 anos, está errado. Ah, professor, e o artigo 75 do Código Penal? Turma, o artigo 75 fala do cumprimento de pena que não pode exceder a 30 anos. B de bola. A pena privativa de liberdade não pode ser fixada em tempo superior a 30 anos. Veja que a e a B dizem a mesma coisa. É lógico que a pena privativa de liberdade pode ser sim fixada em mais de 30 anos, porque é a pena efetivamente aplicada que vai servir de base de cálculo para os demais benefícios, como a progressão de regime, como livramento condicional. Então aqui é a mesma coisa. O que não dá é que por um mesmo crime eu cumpra a pena mais do que 30 anos. C de casa. A pena de dias-multa não poderá ser superior a 30 anos. Turma, dias-multa não tem nada a ver com ano. Lembrem que quando o juiz aplica a pena de multa, o que é que ele faz? Primeiro, fixa naquela variação quanto de dias multa eu vou pagar. E depois ele fixa quanto é um dias multa. Um dia multa vai variar de 1/30 a 5 vezes o valor do salário mínimo. Então, um dia multa vai variar de 1/30 a 5 vezes o valor do salário mínimo. E dependendo do caso, o juiz pode aplicar até 3 vezes esse valor, e tudo isso a gente já estudou, ele pode aplicar 3 vezes esse valor dependendo da situação econômica do condenado. Por exemplo, o torbatista. A multa do torbatista, você lembra que o torbatista, e eu falei isso na aula, o torbatista, ele em tese, né, atropelou um ciclista que estava no meio da rua. Aí, o que é que aconteceu? O juiz, quando condenou o torbatista a uma pena de multa que foi mais de R$1 milhão, já que ele é empresário, ele é filho do homem mais rico, né, do Brasil, o Eike Batista, e por aí vai. Então, turma, no caso, os dias-multas eles não são fixados em anos, dias-multas são fixados em salários mínimos, que é de 1/30 a 5 vezes o salário mínimo, mas pode o juiz acrescer até o triplo, tendo em vista a situação econômica do acusado. Professor, e isso está onde? Isso está, turma, no artigo 49 do Código Penal. Isso está no artigo 49 do Código Penal. Então, dias-multas, ele tem uma variação até 360 salários mínimos e depois, até 360 dias-multas e depois o juiz vai calcular o quanto é um dia-multa. D de dado. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Opa, aqui sim. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade.
Beleza, essa questão ela é a que está correta. O tempo de cumprimento. E onde é que está isso? Você já sabe. Está no artigo 75 do Código Penal. 75, você pode até botar o parágrafo 1º. Ou, 75, página 75, é o artigo 75, parágrafo 1º, é o próximo item. Eva. O limite de 30 anos para o cumprimento de pena é considerado de forma individual para cada crime cometido. Turma, aí é onde vem o artigo 75, aqui é o parágrafo 1º do artigo 75. Por quê? O limite de 30 anos não é considerado de forma individual para cada crime. Se eu sou condenado por 2 crimes, o parágrafo 1º do artigo 75 diz que essas penas devem ser unificadas. Então, se por um crime eu sou condenado a 25 anos, por outro eu sou condenado a 20 anos, aí essas penas são unificadas, que formam então 45 anos, mas desses 45 eu vou cumprir efetivamente só 30 anos. Eu cumpro efetivamente 30 anos. Aí vamos supor que eu sou condenado por um crime e esse crime foi 35 anos que eu fui condenado. Eu vou cumprir por esse crime 30 anos só. Só que quando eu cumpri 5 anos, ou seja, só faltavam 25 anos para eu cumprir só, né? Aí eu fui condenado por outro crime. E aí o juiz das execuções vai novamente juntar a condenação passada, os 25 anos que eu cumpri, mais a condenação anterior, mais a nova condenação, e nesse somatório vai fixar em 30 anos novamente. Então aqui na Eva, quando ele diz o limite de 30 anos para o cumprimento da pena é considerado de forma individual para cada crime cometido. Falso. O parágrafo 1º diz que em caso da existência de 2 ou mais crimes, as penas são unificadas. Por isso que a está errada. 17. Assinale a alternativa correta de acordo com o Código Penal brasileiro. Item A. O trabalho externo é admissível no regime fechado em serviço a obras públicas. Turma, essa já é a resposta correta. Você já sabe que o trabalho externo é sempre admitido. Só que se você estiver no regime fechado, vai ser em serviço a obras públicas. Na aula, eu até falei para vocês que aqui em Fortaleza, o Castelão, que foi o primeiro estádio a ficar pronto, ele contou com obras, contou com serviço, pelo menos no entorno dele, e também o Metrofor, que é um metrô aqui em Fortaleza, aqui em Fortaleza, que é o VLT, o Metrofor, ele contou também com condenados trabalhando lá, condenados no regime fechado, e é sim permitido. Isso está no artigo 36 da LEP, da Lei de Execução Penal, e também no artigo 34, parágrafo 3º do Código Penal. Artigo 34, parágrafo 3º do Código Penal. B de bola. A pena de detenção deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto e aberto. Turma, é assim. A pena de detenção, ela não é que ela deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto e aberto. Ela pode ser cumprida em fechado, semiaberto e aberto. Por quê, professor? Porque quando a gente falou da diferença de reclusão e detenção, eu disse, turma, via de regra, detenção, ela é para iniciar no regime semiaberto. Iniciando no regime semiaberto, se o indivíduo tiver bom comportamento penitenciário e cumprir o determinado tempo de pena, que no caso seria 1/6 da pena, ele progride para o aberto. Progrediu para o aberto, aí ele tem a possibilidade de sair em livramento condicional, tem a possibilidade de extinguir logo a pena. Pois muito bem, quando a assertiva diz que a pena de detenção deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto e aberto, está errado. Ela pode ser cumprida, ela não deve. Por que ela pode ser cumprida? Porque caso o indivíduo esteja em regime semiaberto ou aberto e cometa falta grave, ele pode regredir de regime. Não é que ele vai regredir de regime, ele pode regredir de regime para o fechado. Então esse deve torna a questão errada. C de casa. No regime fechado, é admissível a frequência do apenado a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de 2º grau ou superior. Turma, aqui é o artigo 35, parágrafo 2º do Código Penal. E no artigo 35, parágrafo 2º, ele fala que no regime semiaberto é admissível a frequência do apenado a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de 2º grau ou superior. Não, então, o que está errado é no regime fechado, porque na realidade o que a letra da lei, a literalidade da lei fala é que é no regime semiaberto que
que se pode ir para a frequência do apenado, a cursos superiores e por aí vai. Desdado. O condenado por crime contra o patrimônio terá a progressão de regime de cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do ilícito praticado, com os acréscimos legais. Pois é, essa questão aqui, ela é um pouquinho, digamos assim, passível de anulação, turma. Tendo em vista que, o condenado por crime contra o patrimônio terá a progressão de regime de cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Essa questão, ela não deixa de estar correta, mas ela não é a mais certa da nossa questão. E, infelizmente, o concurso público tem muito disso. Tem a questão que é a mais certa, que é a que você tem que marcar, e às vezes tem a questão que é a menos errada. Não é só o condenado por crime contra o patrimônio que tem condicionada a progressão de regime a devolução do ilícito, ou então a devolução do que arrecadou com o crime. Não é só o condenado por crime contra o patrimônio. Mas, turma, a progressão de regime e o direito penal, ele está sempre incentivando a reparação do dano. Essa questão, ela foi considerada errada, mas para mim, turma, é uma questão altamente passível de anulação. Tendo em vista que o desdado, ele não está errado na sua plenitude. Ele está incompleto, mas ele não está errado em sua plenitude. E aí de Eva, é vedado o trabalho externo ao preso em regime fechado. Falso, é igual à questão anterior. O trabalho externo é admitido em regime fechado, mas só se for em serviço ou obras públicas. Beleza, bora para a próxima questão. 18ª questão. Questão de juiz do trabalho do TRT da terceira região, Minas Gerais. Beijo pro pessoal de Minas Gerais, adoro Minas Gerais, acho fantástico, já fui acho que 6 vezes e não me canso de ir. Bora lá. 18. Com base no Código Penal, assinale a alternativa que não retrata fielmente circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualifiquem o crime. Perceba, pessoal, é uma questão para juiz do trabalho e está exigindo nada mais, nada menos do que a memorização do artigo 61 do Código Penal. Então é memorizar mesmo, porque aqui está dizendo, com base no Código Penal, assinale a alternativa que não retrata fielmente, não retrata fielmente. Então o que o examinador quis aqui foi saber se o candidato ele sabia memorizar o artigo 61 do Código Penal. E bora lá. Então ele quer saber das agravantes. Não esqueça que quando o juiz vai aplicar a pena, ele passa por 3 fases. Nessas 3 fases, a primeira fase ele utiliza as circunstâncias judiciais, na segunda fase ele utiliza as agravantes e as atenuantes, que é o que a questão está perguntando, e na terceira fase ele utiliza as causas de aumento e de diminuição. Então aqui ele está perguntando as agravantes. Você sabe que as agravantes e as atenuantes só estão na parte geral do Código Penal. No caso das agravantes, elas estão no artigo 61 e 62, então aqui é a memorização do artigo 61. Então são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. E tem a ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Turma, ter o agente cometido por motivo fútil ou torpe está lá no 61 como agravante, não é o que a gente quer. B, ter o agente cometido o crime contra criança, velho ou enfermo. Turma, na realidade, lá tem dizendo que se você comete o crime contra criança maior de 60 anos ou enfermo, tem um agravante. Mas como a gente tem que ver as outras assertivas, não marquemos a B por enquanto. C. Ter o agente cometido o crime quando o ofendido estava sob a sua imediata proteção. Turma, o item C de casa também está no 61. A gente sabe que se o agente comete o crime contra alguém que está sob sua imediata proteção, ela tem um agravante de pena que está lá no artigo 61 do Código Penal. D de dado. Ter o agente cometido o crime contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro. Perceba que a questão 18, ela está pedindo o que retrata fielmente o que está no artigo 61. E lá no artigo 61 tem dizendo que o crime cometido contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou cônjuge simplesmente tem um agravante de pena. Lá não tem falando expressamente companheiro. Por isso foi essa a resposta correta dada pela banca examinadora. No meu ponto de vista é uma questão também muito mal elaborada. Infelizmente as inscrições do concurso são super caras, né?
A OAB, por exemplo, a inscrição da OAB é de R$200. Para mim é um absurdo pagar R$200 para fazer a OAB, que só são 2 fases. E mesmo assim, mesmo com esse dinheiro todo, parece que as bancas às vezes vacilam quando fazem questões, né? Como foi essa? E Ed e Eva, ter o agente cometido o crime depois de embriagar-se propositadamente para cometê-lo. A Ed e Eva, turma, fala da embriaguez pré-ordenada. Fala da embriaguez pré-ordenada e, portanto, essa é a resposta que está lá no artigo 61. Essa não é a resposta. Então, a banca considerou não a B de bola, a D de dado, como resposta correta. Perfeito. Bora lá. 19ª... Perfeito não, professor, mais ou menos. Também acho mais ou menos. 19ª questão. Não constitui causa geral de diminuição de pena. Opa, você sabe que a diminuição de pena, pessoal, ela é utilizada na 3ª fase de aplicação da pena. E as causas de aumento e diminuição de pena, elas estão tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal. E também, turma, o que mais caracterizam as causas de aumento e diminuição de pena é porque ela diz quanto se aumenta e quanto de diminui. Ela diz quanto se aumenta e quanto se diminui. Então vamos lá. Item A. A violenta emoção praticada por ato injusto da vítima. Turma, violenta emoção, se você pratica o crime sobre a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, isso não é uma causa de diminuição de pena. Isso é um atenuante que está no artigo 65 do Código Penal. É um atenuante que está no artigo 65 do Código Penal. Portanto, pessoal, não é a A, já é a resposta que está correta. Porque a A, ela não é causa de diminuição de pena. A A é simplesmente uma atenuante que está no artigo 65 do Código Penal. Beleza, professor, mas vejamos as outras. B, arrependimento posterior. Turma, o arrependimento posterior nós já estudamos, está lá no artigo 16 do Código Penal. E lá no artigo 16 do Código Penal fala que nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, o agente que repara o dano ou restitui a coisa antes do recebimento da denúncia tem direito a uma causa de diminuição de pena que é de 1/3 a 2/3. Então aqui diminui a pena de 1/3 a 2/3 nos termos do artigo 16 do Código Penal. Portanto, não é essa a resposta que está correta. C de casa. A C diz assim: a embriaguez proveniente de caso fortuito ou fosse maior, se o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com o entendimento. Turma, no módulo 2, nós conversamos sobre a embriaguez voluntária. E eu falei para vocês que a embriaguez involuntária, ela é a decorrente de caso fortuito ou força maior. A embriaguez involuntária é a decorrente de caso fortuito ou força maior. Pois muito bem, aqui existe a embriaguez involuntária, que o indivíduo fica sem discernimento nenhum, que é a que está no artigo 28, né, parágrafo 1º, e essa embriaguez, onde o indivíduo fica sem discernimento nenhum, ela simplesmente exclui a culpabilidade. Só que aqui ele está falando da embriaguez onde o indivíduo tinha um certo discernimento. O discernimento ele não era tão grande, mas ele tinha um certo discernimento. O discernimento não era tão grande, mas ele tinha um certo discernimento. Portanto, pessoal, essa questão aqui, ela está correta também. Porque se o indivíduo não tem discernimento nenhum, por conta de uma embriaguez involuntária, aí exclui a culpabilidade. Só que aqui ele diz assim, ó, ele não possuía a plena capacidade. Beleza, a plena capacidade ele não possuía. Porém, uma certa capacidade ele possui. E dá direito a uma diminuição de pena de acordo com o artigo 28 do Código Penal. Então essa não é a assertiva que a gente está procurando. D de dado. A prática do fato para salvar direito próprio ou de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, embora razoável, exigisse o sacrifício do direito ameaçado. Turma, quando eu expliquei para vocês o estado de necessidade, e mesmo legítima defesa, eu disse assim, turma, o estado de necessidade e a legítima defesa é você sacrificar um bem para salvar outro bem. O bem sacrificado tem que ser de igual valor ou menor valor do que o bem salvo. Em outras palavras, o bem que foi salvo deve ter um maior valor ou um igual valor do bem que foi sacrificado. E eu falei para vocês que vocês não podem, a gente não pode alegar o estado de necessidade, por exemplo, por comodidade. Tem que ser o único meio
Para salvar esse bem jurídico, tem que ser o único meio, o sacrifício desse bem jurídico. Não pode ser o meio mais cômodo. Ah, eu vou sacrificar esse bem jurídico, eu vou quebrar, por exemplo, a parede, o EVP todinho para me salvar, porque é o meio mais cômodo. Quando dava muito bem para eu, por exemplo, sair quando dava muito bem para eu sair por uma porta, eu resolvi quebrar logo o EVP todo. Não, turma. Nesse caso, se era razoável exigir-se outra conduta que não sacrifício do bem jurídico, o juiz pode diminuir a pena, nos termos do artigo 24 do Código Penal. Portanto, não é AD de dado também. E finalmente a Ed Eva. Ed Eva também é uma causa, então aqui artigo 24. Ed Eva também é uma causa de diminuição de pena, a tentativa. Eu conversei com vocês e disse que nos termos do artigo 14, parágrafo único, quem responde pelo crime tentado vai responder por ele na forma consumada com a pena diminuída de 1/3 a 2/3. Em outras palavras, quando eu estava explicando a dosimetria da pena, aí de novo eu relembrei, eu disse, turma, por exemplo, se eu for responder por um crime tentado, o juiz pega a variação de pena do crime consumado. Aí passa pela primeira, pela segunda fase da dosimetria da pena. Na terceira fase, ele vai aplicar uma diminuição de pena, que é de 1/3 a 2/3. Então também a diminuição de pena, portanto a 19 está errado. Turma, em relação a 18, eu ainda estou indignado com a questão, porque a questão para juiz do trabalho, né, ela tem duas assertivas que não retratam fielmente o que estava no artigo 61. Já que o artigo 61 do Código Penal, ele não fala de velho, né, ele fala de maior de 60 anos. 20ª. Segundo o Código Penal brasileiro, sobre o trabalho do preso, é correto afirmar que a. será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Turma, realmente o trabalho do preso ele é sempre remunerado e é garantido também a ele os benefícios da Previdência Social. O item A já é a correta. B de bola. O tempo da pena é o referencial para garantir ou não que o trabalho do preso seja remunerado. Falso. A gente até conversou. O preso ele ganha no mínimo 3/4 do salário mínimo. O preso ganha no mínimo 3/4 do salário mínimo. E até quando eu estava conversando sobre esse módulo, eu disse assim, aqui no Ceará, por exemplo, no presídio feminino, existem várias empresas com convênios com o presídio feminino, onde ele coloca as presidiárias para trabalhar. A FAMEL é uma delas, por exemplo, onde coloca presidiárias para fazer as roupas das mulheres. É ótimo para a empresa, e é ótimo para as presas, e é ótimo também para o estabelecimento prisional. As presas aprendem um ofício, a empresa não tem empregados regidos pela CLT, porque os presos não são regidos pela CLT, os presos são regidos pela Lei de Execução Penal. E, finalmente, pessoal, é ótimo para o estabelecimento prisional, porque o trabalho é uma das formas de ressocializar o indivíduo. C de casa. O trabalho será sendo remunerado, sempre remunerado, sendo garantido o direito de receber da Previdência Social somente os benefícios que lhe digam respeito ao acidente de trabalho. Tá falso, tá falso. Turma, só um exemplo, só para vocês entenderem melhor essa questão. Rola muito na internet assim, salário mínimo R$ 678, auxílio reclusão R$ 987, dando a falsa impressão de que o preso recebe aqueles R$ 987, quando está tudo errado. R$ 987, ou sei lá o valor que inventam, é para sempre o auxílio reclusão não é para o preso, o auxílio reclusão é para os dependentes do preso. E o auxílio reclusão ele é devido para sempre quando foi preso, ele contribuía para a Previdência Social. Então nessas mensagens dá a entender que todo preso tem direito a esse auxílio, e não é bem assim. Só vai ter direito a esse auxílio, e não é o preso, são os dependentes do preso, tão somente se quando o preso foi preso, ele contribuía para a Previdência Social. Porque o preso que nunca contribuiu para a Previdência Social e foi preso, ele não tem direito ao auxílio reclusão, não. O auxílio reclusão, então, é um benefício que vai ser destinado aos dependentes do preso, e só se o preso trabalhava ou se ele contribuía para a Previdência Social quando for preso, ou se ele estava num prazo que ele podia requerer o benefício. E outra coisa, esse benefício, o teto dele é 900 e tanto, porque é um benefício calculado pelo valor da contribuição que ele pagava. Beleza. O auxílio reclusão é um benefício previdenciário.
Que o preso faz direito, lógico que ele não é o destinatário, quem é o destinatário são os seus dependentes, que o preso faz direito e é um benefício previdenciário. Então, a C já elimina essa possibilidade, porque a C está dizendo que o preso só tem direito ao auxílio beneficiário no caso de acidente de trabalho, e não é assim. O auxílio reclusão é um benefício previdenciário que não é decorrente de acidente de trabalho e mesmo assim é devido ao preso. Beleza. E de dado será sempre remunerado, mas não terá direito. Ele vai ter sim direito aos benefícios da Previdência Social. Por isso que está errado. 20ª, pessoal, primeira questão. A 21ª questão, ela vai dizer assim. A 21ª diz assim. 21. À luz do que dispõe o CP acerca da reabilitação, assinale a opção correta. Como eu disse, pessoal, não é uma questão muito das mais atualizadas, não, mas eu preferi trazer para a gente, pelo menos, ter resolvido alguma questão sobre reabilitação. Item A. Caso o condenado seja reabilitado, terá assegurado o sigilo sobre os registros sobre o seu processo e a condenação. Essa, pessoal, é a que foi dada como correta. Essa é a que está correta. A reabilitação, um dos principais efeitos dela, eu disse até para vocês que é um instituto que não está mais tanto em uso no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque para você requerer a reabilitação, além de certos requisitos, você precisa pedir só depois de 2 anos, depois de extinta a sua pena, ou depois que você saiu em livramento condicional. Pois é. E o principal benefício da reabilitação, quando ela surgiu, era exatamente garantir ao condenado o sigilo sobre a sua condenação. Acontece que a LEP, ela já assegura isso como efeito automático, como eu mostrei para vocês. Só que caso o condenado seja reabilitado, terá assegurado o sigilo sobre o seu processo de condenação. Exatamente. B de bola. Após o decurso de 2 anos do dia em que foi extinta de qualquer modo a pena ou terminar sua execução, o condenado poderá requerer a reabilitação. Tranquila, que está tudo correto. Não se computando o período de prova de suspensão e o do livramento condicional. Turma, se não fosse esse não, a questão estaria correta. Só que a gente pode pedir a reabilitação depois de 2 anos que cumprir a pena ou a pena foi extinta e computa nesses 2 anos o período de prova, tanto da suspensão condicional do processo como do livramento condicional. Portanto, essa está errada só por conta do não. C de casa. Caso o reabilitado seja condenado como reincidente por decisão definitiva a pena de multa, o Ministério Público pode requerer a revogação da reabilitação. Falso. Se o indivíduo for condenado novamente por outro crime, realmente haverá a revogação da reabilitação. Agora, se essa condenação for só a pena de multa, aí o próprio Código Penal diz que não vai ser revogada a reabilitação, se a nova condenação for somente a pena de multa. D de dado, a reabilitação não pode ser revogada de ofício. Falso. É permitido sim que haja a reabilitação de ofício. Turma, com isso eu vou ficando por aqui. Vou voltar para gravar o módulo 5, eu vou começar a aula 5. Tudo de bom, turma. Tchau, tchau.